efeitos da poluição nos sistemas fisiológicos, audição. Segundo bimestre, aula 10. O objetivo é compreender a anatomia da orelha humana, compreender a fisiologia da audição, identificar e analisar os riscos da poluição sonora. Observe a imagem ao lado. Qual que é a diferença entre ouvido e orelha? Como ocorre a captação e interpretação do som pelo nosso corpo? Que tipos de poluição afetam nosso ouvido? Quais efeitos sobre nossa saúde? A audição. A audição é o sentido responsável pela percepção dos sons ao nosso redor. Ela ocorre quando ondas sonoras, que são vibrações no ar, chegam às nossas orelhas e são transformadas em impulsos nervosos que o cérebro interpreta como sons. Assim, a audição transforma a energia sonora em sinais elétricos que o cérebro pode decodificar, permitindo que interpretemos e compreendamos os sons. O principal órgão responsável pela audição é a orelha. A palavra orelha refere-se ao órgão de captação do som pelos animais, enquanto a palavra ouvido está relacionada à ação de ouvir. Fotografia mostrando uma criança sussurrando no ouvido de outra. O som sai da boca de uma das crianças e é captado pela orelha da outra. Conhecendo a morfologia da orelha. A orelha é dividida em 3 partes, cada uma com estruturas específicas. Nós temos a orelha externa, que é a parte que conseguimos ver, composta pelo pavilhão auditivo, canal auditivo e tímpano. A orelha média fica logo após o tímpano e possui 3 ossinhos chamados martelo, bigorna e estribo. Conecta-se à faringe por meio da tuba auditiva para equalizar a pressão interna de ar. Orelha interna, onde encontramos o sistema vestibular, formado pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo, que formam o labirinto. E a cóclea, uma estrutura em forma de caracol, cheia de líquido e de células ciliadas, que transformarão as vibrações do som em um sinal que o nervo auditivo conduzirá ao cérebro. O caminho do som dentro da orelha. A entrada do som dentro da orelha. A entrada do som no corpo humano ocorre por meio de uma estrutura chamada canal auditivo. O som faz vibrar uma membrana chamada tímpano, que é ligada a ela. Existem 3 ossículos que movem e transportam a energia sonora para a estrutura chamada cóclea, onde haverá a produção de impulsos nervosos. A unidade de medida do som. A unidade de medida do som é o decibel, D minúsculo e B maiúsculo. O decibel é usado para medir a intensidade ou volume do som, representando a pressão das ondas sonoras no ar. A escala de decibéis é logarítmica, que significa que um aumento de 10 decibéis representa um som 10 vezes mais intenso. Por exemplo,
Um som de 20 decibéis é 10 vezes mais intenso que um som de 10 decibéis. O som mais baixo que a maioria das pessoas consegue ouvir é definido como 0 decibéis, que é o limiar da audição. Sons acima de 85 decibéis podem causar danos auditivos com exposição prolongada. Quais são os danos que os ruídos altos provenientes da poluição sonora podem causar na audição? Danos auditivos. Essa ilustração mostra diferentes atividades e níveis de ruídos emitidos em decibéis. Se encontra na agência Senado. Então, 20 decibéis equivale ao tic-tac de um relógio. 30 decibéis equivale a um sussurro. 60 decibéis a uma conversa normal. 75 decibéis a um aspirador de pó. 85 decibéis, um tráfego pesado dentro do carro. E também um liquidificador. 95 decibéis, uma moto. 100 decibéis, um secador de cabelo ou uma buzina. 105 decibéis é o volume máximo do MP3 player e também de uma motosserra. 110 decibéis, um grito no ouvido, ou o que acontece nas boates e bares. 115 decibéis em um show. 120 decibéis, uma vuvuzela ou uma sirene. 130 decibéis, uma britadeira ou ainda um avião a jato. 150 decibéis, uma arma de fogo ou ainda fogos de artifício. Preste atenção na leitura do seguinte texto: audição e saúde. A presença constante de ruídos ao nosso redor pode parecer apenas uma característica das cidades, mas esse fenômeno tem um nome específico e sérios efeitos sobre a nossa saúde. Sons altos e contínuos de carros, ônibus, máquinas em obras e até mesmo música elevada em festas ou fones de ouvido são fatores que não só incomodam, mas causam impactos que vão muito além do desconforto auditivo. Expostos a essas situações diariamente, muitos de nós sofremos sem perceber o que isso pode significar para o nosso corpo. Nossos ouvidos são delicados e, ao serem expostos a ruídos muito altos e repentinos, ou repetidamente a ruídos altos, podem acabar sofrendo danos. O que era apenas um incômodo passa a ser um problema quando o som afeta as estruturas internas da audição, especialmente em locais de trabalho ou em eventos que envolvem volumes elevados. Com o tempo, os sons que antes captávamos com clareza começam a se perder, e é como se o mundo ao redor ficasse gradualmente mais silencioso, mas não de uma forma boa. Ruídos altos podem gerar perda auditiva aguda ou prolongada devido à morte das células ciliares presentes na cóclea. Estas não são regeneradas. Pode haver o surgimento de tontura e zumbido, uma vez que os ruídos podem estimular as células auditivas a enviarem sinais incorretos ao cérebro. Além de mexer com a audição,
O excesso de barulho afeta o nosso equilíbrio mental e físico. O corpo reage ao ruído constante com sinais de alerta, ativando respostas que aumentam o estresse e podem interferir no sono e no bem-estar em geral. Essa sobrecarga pode até desencadear problemas mais sérios, como alterações na pressão arterial e no funcionamento do coração. Os ruídos que consideramos normais do dia a dia podem estar desgastando nossa saúde sem que percebamos. No entanto, há formas de minimizar estes efeitos, especialmente para quem convive com o ruído em atividades profissionais. Equipamentos que bloqueiam ou reduzem o som podem ser grandes aliados, e alguns já são usados em diversas profissões. Dispositivos como fones que atenuam o barulho e protetores auriculares são recursos importantes para quem precisa se proteger em ambientes com níveis elevados de som. O uso destes dispositivos pode ser uma medida simples, mas que faz diferença na proteção da audição e na preservação do bem-estar. Quais as causas mesmo da poluição sonora? Sons altos e contínuos de carros, ônibus, máquinas em obras e até mesmo música elevada em festas ou fones de ouvido. Quais os impactos mesmo da poluição sonora sobre a audição? Olha, ruídos altos podem gerar perda auditiva aguda ou prolongada, devido à morte das células ciliares presentes na cóclea, que não são regeneradas. Pode haver o surgimento de tontura e zumbido, uma vez que os ruídos podem estimular as células auditivas a enviarem sinais incorretos ao cérebro. Impactos da poluição sonora sobre a saúde geral. O excesso de barulho afeta o equilíbrio mental e físico, podendo ocasionar aumento do estresse, perturbações do sono e do bem-estar, alteração na pressão arterial e no funcionamento do coração. Quais equipamentos podem ajudar a prevenir os danos à audição? Fones que bloqueiam o som e protetores auriculares. Perda auditiva. A audição de uma pessoa é capaz de distinguir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Porém, em algumas situações pode haver perda auditiva, que é uma diminuição parcial ou total da capacidade de ouvir sons. Ela pode afetar um ou ambos os ouvidos e varia em gravidade desde leve até profunda. Hertz é uma unidade de medida de oscilação que pode ser usada para ondas sonoras. 1 Hz corresponde a uma oscilação por segundo. Fica a dica: para avaliar a saúde da sua orelha e da sua audição, consulte um otorrinolaringologista. Espero que vocês tenham gostado e até mais.